Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas da área jurídica que sejam de interesse de toda a população. Hoje vamos falar sobre o uso capião e para debater o tema comigo eu recebo o Dr. João Victor Quaggio, que é advogado e coordenador adjunto da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui de Bauru. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professor César. Eu agradeço primeiramente a Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB, pela oportunidade de estar aqui um pouco falando sobre esse tema, que é o uso capião, de grande interesse para todos. Nós é que agradecemos. Muito se tem falado aí, a sociedade, as pessoas, muito se discute, falando, eu tenho direito ao uso capião, eu tenho um terreno lá, que eu tenho há determinado tempo, eu tenho alguns anos um terreno, será que eu tenho direito ao uso capião desse terreno, deste imóvel? Algumas pessoas me procuram e acabam dizendo, nossa, eu tenho um imóvel assim, eu estou pagando IPTU já há algum tempo e não tenho escritura, como que eu faço? Eu tenho direito ao uso capião, não tenho direito ao uso capião, como que fica essa situação? Na realidade, inicialmente aqui, no primeiro momento da nossa fala, no primeiro momento do nosso debate, é interessante que se esclareça ao nosso telespectador o que é, na verdade, o uso capião. É isso mesmo, professor César. O uso capião é muito comum aí no cotidiano, todos falam, né? A pessoa fala, estou lá há algum tempo, pago o IPTU e já tenho direito ao terreno pelo uso capião, né? Então, aí, o uso capião, para início do nosso tema aqui, é uma forma de adquirir a propriedade, é uma forma de aquisição da propriedade. Pode ser móvel, imóvel, mas geralmente é sempre voltada à propriedade imóvel, E é uma forma de aquisição da propriedade pelo tempo. Você está algum tempo na propriedade, e acaba adquirindo essa propriedade por conta do abandono, até mesmo do proprietário, O proprietário abandona a coisa e aí a pessoa que usa dela, que cuida, que dá uma destinação para ela, acaba se tornando a proprietária da propriedade. Isso é interessante, porque, como dito agora há pouco, as pessoas imaginam que a aquisição de propriedade só dá através da compra de determinado imóvel. Eu comprei, eu adquiri a coisa. Muito pelo contrário, nós temos a questão do uso capião aí, que também é uma forma de aquisição dessa propriedade. Outra situação também que nos chama a atenção é saber, na realidade, para que o nosso telespectador fique bem esclarecido, qual é o objeto, onde que se fundamenta esse uso capião, qual é a finalidade, para que serve, na realidade, esse uso capião. Porque as pessoas se sentem muito confusas, muito se fala sobre o uso capião, o vizinho comenta com outro vizinho que ele tem direito ao uso capião, mas na realidade a questão é extremamente técnica e nós temos aqui que esclarecer essa população sobre essas questões, o objetivo, como que se fundamenta, o fim do uso capião, como que isso acontece, Sim, professor, é como eu havia dito, se pressupõe que cada coisa tem um dono. Se pressupõe que não há uma coisa sem dono. E o dono tem que cuidar da sua propriedade ou do seu bem. E o uso capião tem essa finalidade de obrigar o dono a cuidar, sob a pena de perder seu bem, a sua propriedade. E essa finalidade é uma finalidade social também. Esse uso capião tem um fim social, que é o fim social de dar uma produtividade ao bem, a uma propriedade. A pessoa tem que usar o bem, tem que cuidar dele, não pode abandoná-lo. Aí, consequentemente, se abandona, uma pessoa que vier dar uma utilidade para esse bem, acaba adquirindo ele, se tornando proprietário. E essa finalidade vai muito ao encontro da nossa Constituição, que visa que toda propriedade tem que ter uma função social. Então é isso, o uso capião tem um caráter muito grande, social. Essa questão é interessante, Nós vemos aí no Instituto Jurídico uma situação que as pessoas discutem no dia a dia, as pessoas falam muito sobre o uso capião e aqui ficou muito bem esclarecido também que além de uma situação de direito de aquisição de propriedade, ou melhor dizendo, até uma forma de aquisição da propriedade, o uso capião aí, ela na realidade exerce uma verdadeira função social, conforme bem explicado agora. Só que as pessoas também, se o nosso telespectador, se alguém aí já está pensando em como utilizar esse instituto denominado uso capião, é interessante também ressaltarmos que não é tão simples assim,
às vezes a pessoa imagina, eu estou ali com aquele terreno está abandonado, eu fui lá, eu cuidei, eu carpi, eu paguei IPTU, então eu já tenho o direito de, na verdade, eu sou o dono desse terreno, eu vou requerer uso capião desse terreno, quando na verdade, para se requerer uso capião, há necessidade de se preencher vários requisitos que a legislação estabelece. Sim, isso, professor César, né? Tem que se preencher porque não é simples assim, como o senhor disse. A pessoa vai, cerca um terreno e alega que adquiriu ele por uso capião. O uso capião é um instituto previsto na legislação e a lei estabelece vários requisitos para a pessoa poder alegar e ter direito ao uso capião. Então não é simples assim, não é somente o pagamento do IPTU, como muito se diz. Às vezes a pessoa fala, paguei o IPTU, já sou proprietário. Não é assim, né? Então tem vários requisitos. Você estar na posse do terreno, né? E estar na posse com uma intenção de dono. Não pode estar na posse em virtude de um contrato de locação, por exemplo, de um contrato de comodato. Não tem que estar na posse como se você fosse o dono, exteriorizando isso para as outras pessoas, né? Demonstrando que você é o dono, cuidando do terreno. E a lei mais ou menos resume esses requisitos e traça eles, né? Falando que o requisito é o tempo, você tem que ter, cada uso capião tem um prazo para você conseguir adquirir a propriedade, tem que ter a posse do imóvel, né? Tem que ser uma posse contínua, não pode ser ininterrupta, né? E além desses requisitos, tem vários outros requisitos que se aplicam em alguns casos especiais, mas via de regra, os requisitos gerais mesmo são a posse e o prazo. Essa situação é interessante. Quanto ao requisito aqui que foi falado, às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas que acabam dizendo assim, eu estou morando no imóvel, eu aluguei um imóvel, já faz tantos anos que eu estou ali naquele imóvel, eu vou aí requerer uso capião, porque na verdade eu tenho direito porque eu estou morando há anos e anos, 10 anos, a pessoa fala 12 anos, 15 anos naquele imóvel, quando na realidade isso não tem cabimento algum, porque aquela moradia, aquela residência está sendo na verdade utilizada através de um contrato de locação de imóveis, regida por uma legislação totalmente diversa, no caso aí a Lei 8.245 de 1991, que trata da locação de imóveis, né? Então, na realidade, as pessoas acabam fazendo muita confusão. Outra situação que existe também não é só questão de uso capião de imóveis existentes na nossa cidade, na cidade em que a pessoa mora, na cidade onde se tem ali o terreno, como bem dito aqui, não é só porque a pessoa cercou um terreno na cidade que o uso capião é iminentemente que ocorre na cidade. Nós temos aí várias espécies de uso capião. Então, como o senhor disse, várias espécies temos. Como eu falei para você, cada espécie exige alguns requisitos. E temos espécies de uso capiões rurais, urbanos, uso capião extraordinário e até inclusive agora uma nova modalidade que é o uso capião entre cônjuges ou companheiros também, que é uma modalidade nova, surgiu agora em 2011. Né? Então temos várias espécies mesmo e cada espécie possui os requisitos que você tem que atender para conseguir ter o direito ao uso capião. Isso que foi falado agora é interessante. As pessoas só falam uso capião achando que é uma coisa única, né? Na verdade, nós temos aí dentro do direito, na área jurídica, várias subdivisões, várias espécies. E falado agora aqui, uma situação interessante que pode ter gerado um pouco de dúvida para os nossos telespectadores, né? Foi falado o uso capião extraordinário. O que seria esse uso capião extraordinário, né? Para explicar para o nosso telespectador aí. O extraordinário é o uso capião que não exige vários requisitos. Seria o uso capião que você conseguiria adquirir a propriedade imóvel apenas pelo decurso de um prazo, né, que seria o prazo de 15 anos, e pela posse no imóvel. Né? Então, seria um uso capião que, pelo longo prazo que você está na posse do imóvel, você não precisaria cumprir outros requisitos, como ter um título, como, por exemplo, não ter outra moradia. Então, por conta desse longo tempo, e ele é um uso capião que não há muitos requisitos a serem cumpridos, apenas o prazo e a posse mesmo. Se fala também na questão aí nessa linha do uso capião extraordinário, a utilização a questão do uso capião extraordinário como moradia ou produção. Isso também é uma situação que gera dúvida. O próprio telespectador tenho certeza que deve estar aí, né, matutando, como se diz aí no sítio, o caipira, né? Uso capião extraordinário como moradia ou produção. O que vem a ser, qual é a distinção na realidade desses dois institutos aí? É uma vertente do uso capião extraordinário que diminui esse prazo. Que o uso capião extraordinário, via de regra, o prazo é 15 anos. Mas quando a pessoa mora no local, utiliza o imóvel como moradia, ou de alguma forma dá uma produtividade a esse imóvel, a lei diminui esse prazo, professor, de 15 para 10 anos. Né?
como uma forma também de atingir aquela finalidade social que a gente falou no começo. Então, se a pessoa mora no imóvel, possui o imóvel como moradia ou dá a ele uma destinação produtiva, plantando, alguma forma produtiva do imóvel, esse prazo se diminui de 15 para 10 anos. Outra questão aí também foi falado aqui, questão do uso capião chamado especial. Falamos aí do extraordinário, nós temos a questão do uso capião especial. E isso é muito verificado também, a questão do uso capião especial rural. Não só, eu falei agora há pouco que nós temos a distinção de questão de uso capião não ocorrer somente na cidade, na questão urbana tão somente, mas também no meio rural. E temos essa, mais tecnicamente falando, para que o cidadão, para que o nosso telespectador entenda melhor, aí nós temos esse uso capião especial rural também. Sim, professor, isso é como a gente disse, né? O uso capião atinge vários imóveis rurais, urbanos, e há na lei essa previsão do uso capião em um imóvel rural, né? Que aí o prazo já se torna um prazo de 5 anos. Aí, como o prazo diminui, é um prazo menor de 5 anos, a lei já exige alguns requisitos a mais do que é exigido no uso capião extraordinário, né? Como, por exemplo, esse uso capião não pode ser em área superior a 50 hectares. Tem que ser em uma área inferior a 50 hectares e a pessoa que lá estiver residindo, né, possuindo imóvel, não pode ter outro imóvel. Não pode ter outro imóvel para adquirir aquela propriedade como sua através do uso capião. Interessante. Então, embora se diminua o prazo para se requerer aí o uso capião, na realidade o tempo que a pessoa está ali na posse daquele imóvel, na realidade os requisitos eles se tornam um pouco mais difíceis de serem alcançados aí nessa situação. Também por conta disso, da diminuição do prazo, né? Senão acaba banalizando o instituto. Senão todo mundo vai querer aí se utilizar do instituto. E hoje o tempo passa muito rápido, 5 anos a pessoa acaba pegando, né? Então realmente tem que ter esses requisitos mais severos no caso da diminuição do prazo. Em contrapartida a essa situação do uso capião especial rural, nós temos o uso capião especial urbano. Né? E esse uso capião especial urbano é da mesma forma que o rural. Os dois são tratados pela mesma legislação. Aí a lei distinguiu o rural do urbano. Como no rural ele também especificou, no rural foi especificado uma área menor de 50 hectares, no urbano a lei especifica uma área menor do que 250 metros quadrados, para a pessoa que lá está possuindo o imóvel adquiri-lo como seu. Né? E além disso também não pode ter outra propriedade, né? Tudo por conta daquela finalidade social. Se a pessoa está lá residindo, morando, utilizando no imóvel, ela não pode ter outro imóvel para adquiri-lo, aquele imóvel que ela pretende usufruir, essa pessoa não pode ter outro imóvel, senão acaba violando essa finalidade social. Sem dúvida, no Brasil, nós vemos muito no Brasil aí, as pessoas, eu costumo dizer que dão uma conceituação um tanto quanto transversa a vários conceitos que nós temos, onde a pessoa, evidentemente estamos falando aí, citando a questão da exceção, né? A pessoa na realidade quer tirar proveito de uma situação e não, na verdade, utilizar-se de um direito que a legislação lhe permite, né? Que foi esse caso citado agora aqui. Então, na verdade, nós temos que ficar atentos aí a essa questão desses requisitos todos, tanto na questão do uso capião especial rural, uso capião especial urbano, uso capião extraordinário, porque, na verdade, isso são, na realidade, alguns freios, alguns requisitos que a lei coloca, justamente para que a lei cumpra a questão do uso capião, que se cumpra aí a chamada questão, a função social da propriedade em si, que é utilizada, na realidade, isso é um princípio utilizado até na nossa Constituição Federal e no nosso país. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru.
Hoje estamos discutindo o tema uso capião, conforme várias questões foram debatidas aqui no primeiro bloco. Para você que está agora chegando aí no nosso programa, a questão hoje a ser debatida é o uso capião. Portanto, nós temos ainda que esclarecer uma situação que é extremamente interessante. É a questão do uso capião especial urbano por abandono de lar. Você que nos assiste deve estar achando estranho esse nome, né? Essa nomenclatura, uso capião especial urbano por abandono de lar. Eu faço questão de citar às vezes o nome técnico, porque você que nos assiste às vezes está vivendo uma situação dessa aqui, nesta situação que nós estamos debatendo. E a nossa intenção aqui é esclarecer todo o nosso telespectador. Eu gostaria então de debater, falar sobre essa situação do uso capião especial urbano por abandono de lar. Professor, essa é uma modalidade de uso capião muito recente. Foi criada pela legislação em 2011 e é um uso capião também comumente é chamado de uso capião entre cônjuges ou companheiros, porque é um uso capião que envolve o marido e a mulher, companheiro ou a companheira. No caso, por exemplo, se o ex-cônjuge ou ex-companheiro abandona o lar por 2 anos, o cônjuge ou companheiro que fica na residência e tem a residência como moradia fixa e única moradia, ele adquire aquela residência exclusivamente para ele. O outro companheiro, o ex-companheiro ou ex-cônjuge que abandonou o lar, perde a metade da moradia para o que ficou no lar. Então é um uso capião muito recente e muita gente desconhece essa modalidade, né? E assim, eu vejo muito pouco sendo utilizada na prática e até por conta de envolver marido, mulher, relações familiares e tudo mais. Acaba não sendo muito utilizada, mas é uma inovação da legislação, está aí para quem quiser utilizá-la, né? Está aí, é uma forma de uso capião com prazo mais reduzido, que é o prazo de 2 anos. Isso é muito interessante. Nossos telespectadores aí que nos assistem, às vezes você pode estar vivendo essa situação retratada aqui pelo nosso colega, o Dr. João Vitor, que na verdade você não sabe o que faz, você está nesse imóvel e você se enquadra perfeitamente nessa questão do uso capião especial urbano por abandono de lar, né? Mas qualquer outra dúvida, porque no nosso tempo aqui, como eu sempre costumo dizer, é exíguo, mas nós tentamos fazer da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, mande e-mail para nós. Vamos continuando aqui na nossa pauta, na nossa questão dos debates quanto ao uso capião. Nós falamos agora há pouco da questão do uso capião extraordinário, falamos do uso capião especial. Existe uma outra modalidade chamada uso capião ordinário também na nossa legislação. Isso, professor. Uso capião, são todos nomes, ordinário, extraordinário, especial, né? Mas a legislação estabelece esses nomes conforme os requisitos, conforme a intenção, conforme a própria finalidade do uso capião. E há essa modalidade mesmo de uso capião ordinário, que é uma modalidade um pouco mais... que a lei estabelece um pouco mais de requisitos para a pessoa poder adquirir a propriedade por essa modalidade de uso capião, que é o uso capião ordinário. Você tem que possuir o imóvel por 10 anos e de forma ininterrupta e tem que ter um justo título. O que seria esse justo título? Um compromisso de compra e venda, algum título, uma escritura de venda e compra, algum título que justifique a sua posse naquele imóvel. Então, por isso, possui esse prazo de 10 anos, mas há esse requisito também de você comprovar esse justo título, esse justo título da posse do imóvel e, além disso, você está de boa fé, você possuir o imóvel de boa fé. Não pode estar com uma intenção desvirtuando a finalidade social do uso capião, né, professor? Então, é um uso capião que exige um pouco mais de cumprimento dos requisitos legais. Isso é interessante. Praticamente em todas as situações que nós estamos falando aí do uso capião, nós estamos falando aí da questão da função social da propriedade sempre, e o uso capião, na verdade, o que vem em primeiro lugar quando se pensa em uso capião, esse instituto jurídico, evidentemente o legislador, quem fez a lei, sempre pensou em primeiro lugar na questão da função social da propriedade. Ainda dentro dessa questão do uso capião ordinário aí, nós temos uma divisão dele, que é a questão do uso capião ordinário decorrente de registro cancelado. Também, como eu costumo dizer, né, é um nome um tanto estranho, mas é uma outra situação também interessante a retratar para o nosso telespectador. Como eu disse, o uso capião ordinário precisa da pessoa ter um título
um título, uma escritura de venda e compra, algum título que justifique a posse dela no imóvel. E às vezes ela tem esse título, ela registrou esse título no cartório, mas esse título foi cancelado. Foi cancelado por alguma irregularidade, alguma nulidade, algum vício de forma. Então a pessoa acaba adquirindo também a propriedade, independente do registro desse título ter sido cancelado, ela também adquire a propriedade por uso capião. Por uso capião por conta desse cancelamento de registro. E como ela tinha um título registrado no cartório, que atribui ao título uma presunção de veracidade, de legalidade, de fé pública, esse prazo que era o de 10 anos cai para 5 anos, professor. Então, assim, o uso capião ordinário, em regra, é 10 anos. Aí, quando ela possui esse título que foi registrado no cartório, mas por algum vício, alguma nulidade foi cancelado, ela também adquire a propriedade, porém com prazo curto, de 5 anos. Outra questão da uso capião aí ainda é a chamada uso capião coletiva. Temos mais, a legislação, na realidade, ainda traz mais essa espécie de uso capião, que também é muito interessante. Como eu disse há pouco, às vezes a pessoa que nos assiste está vivenciando uma situação que se enquadra exatamente no instituto que nós estamos falando, como pode ser o caso aqui da uso capião coletiva. Sim, professor. Porque a gente fala que a pessoa adquirir, a pessoa estar na posse do imóvel, a pessoa estar possuindo, mas a gente costuma ver muito que não é a pessoa, às vezes tem várias famílias na posse de um mesmo imóvel. E aí acaba dificultando estabelecer a delimitação daquele imóvel, qual família tem tal parte do imóvel, qual família possui tal parte do imóvel. Então, a lei trouxe essa forma de uso capião, que é um uso capião coletivo, que é uma forma de várias pessoas, de várias famílias, quando estão na posse de um imóvel, todas elas adquirirem a propriedade daquele imóvel de forma coletiva. De forma coletiva, porque não tem a condição de se dividir de qual pessoa está em qual parte do imóvel, né? E essa forma de uso capião é muito usada também porque ela é prevista no Estatuto das Cidades. É uma lei comum que a gente muito utiliza e é bastante utilizado pelos juízes, advogados todos, e muita gente adquire a propriedade por esse instituto, por conta até do prazo, que ele tem um prazo muito, muito curto de 5 anos. Então, é muito utilizado na prática esse instituto, professor. Existe outra situação também, como nós falamos de várias espécies, vários tipos aqui de uso, da questão da uso capião, existem alguns efeitos. Quando se fala de uso capião, ele gera alguns efeitos, né? Isso é interessante que também retratemos. Sim. A pessoa, por qualquer dessa modalidade que adquirir a propriedade por uso capião, né, através de todo o procedimento, do cumprimento de todos esses requisitos, vai ter os efeitos. E os efeitos são assim, ela vai se tornar proprietária daquele imóvel a partir do momento que ela iniciou a posse, lá atrás. E ela vai ter todos os deveres e obrigações com aquela propriedade, tanto pagamento de impostos, tudo em relação àquela propriedade. Então ela vai adquirir a propriedade por alguma das formas da uso capião e vai ter todos os deveres também para com aquela propriedade, cumprir todos os ônus, os tributos que incidem sobre aquela propriedade. É interessante destacar isso mesmo, né? Às vezes a pessoa acredita que vai ter só direitos em relação à propriedade que está adquirindo via uso capião, quando na realidade todos os deveres que são inerentes àquela propriedade, em decorrência de você ser o proprietário, a pessoa também irá responder em face de todos esses deveres aí existentes. Uma questão que as pessoas têm muitas dúvidas é a seguinte, né? O cidadão está lá no seu terreno, no terreno que ele julga ter direito de se utilizar no Instituto da Uso Capião e tudo mais. E a maior dúvida que as pessoas possuem é qual o procedimento a ser utilizado para a aquisição daquela propriedade através da uso capião. A pessoa se pergunta, eu ouvi falar de uso capião, mas o que eu faço? Na realidade é assim, qual é o primeiro passo que a pessoa deve dar uma vez que ela verifica que tem o direito de se utilizar desse instituto da uso capião que nós temos, né? Infelizmente, para a pessoa percebendo que cumpriu os requisitos, que adquire esse direito ao uso capião, ela tem que buscar o Poder Judiciário para o juiz declarar esse direito. É um direito que ela já possui, desde o primeiro momento que ela entrou na posse do imóvel, mas precisa ser declarado por decisão judicial. Então aí ela vai ter que procurar o juiz, procura um advogado,
para ingressar em juízo com o pedido, para conseguir essa declaração do juiz de que ela é proprietária do imóvel, até mesmo porque necessita dessa declaração para poder depois efetuar os registros nos órgãos competentes, para ela passar a ser realmente a proprietária daquele imóvel. Exatamente, isso é interessante. Não dá para falarmos aqui na questão de uso capião via administrativa, né? Vou requerer uso capião, as pessoas chegam e falam, né? Mas não dá para ir lá na prefeitura, né? E essa dúvida as pessoas têm, não dá para eu ir lá na prefeitura e requerer uso capião daquele terreno, mas não é só ir na prefeitura, não é só ir no cartório, não basta ir ali no cartório para resolvermos essa questão, para eu passar a ser dono desse imóvel, afinal de contas eu estou aí há 5, 10, 15, 20 anos na posse desse imóvel, tomando conta, carpindo, seja lá o que for. Na realidade, fica bem esclarecido aqui que não é assim. A pessoa, o primeiro passo que ela deve ter aí, na verdade, é a atitude de procurar um advogado da sua confiança para que ele possa mostrar para ela qual é o caminho que deve ser tomado e, sem dúvida alguma, aqui resumindo, o caminho é o da justiça, o Estado aí. Até mesmo porque, professor, vai se estabelecer nessa relação de uso capião um conflito ali, porque um conflito entre a pessoa que está possuindo o imóvel e o real proprietário. Né? E via de regra, nunca o proprietário vai ceder, vai transferir para a pessoa o imóvel. Ele acha que o imóvel é dele, ele tem o imóvel, ele comprou o imóvel, então ele nunca vai transferir gratuitamente, né, de forma voluntária e espontânea o imóvel para a pessoa. Então vai se estabelecer um conflito ali, duas pessoas julgando que possuem interesse sobre o mesmo bem, então tem que ser levado ao judiciário mesmo para o juiz poder resolver essa questão. Na verdade a questão que se tem quanto ao uso capião, o uso capião na verdade se torna uma lide, na verdade se torna aí uma discussão entre duas pessoas brigando pela aquisição daquela dada propriedade que envolve ali aquelas pessoas ali, uma que se diz proprietária, outra que se diz estar na posse há muitos anos. Na verdade, hoje, infelizmente, eu digo infelizmente porque as pessoas poderiam entrar num consenso, mas isso é muito difícil, principalmente no que tange aí a aquisição de propriedade imóvel, no que tange aí a questão do uso capião, onde realmente o que vai se travar aí é uma discussão jurídica, uma lide, e o judiciário vai solucionar. O ponto que o senhor falou, professor, porque a gente acompanha alguns casos de uso capião e às vezes a gente vê que as partes ali têm um bom senso e acaba se conciliando. A pessoa está na posse de uma área muito grande ou uma área menor, mas aí vem o proprietário e vem o possuidor, eles acabam entrando em acordo e desmembra aquela área. Metade fica com o possuidor, metade fica com o proprietário. Então, há não raras vezes essas hipóteses de uma conciliação sem entre dúvida. as partes. O que seria o melhor caminho, o que é o melhor caminho, sem dúvida alguma. Estamos chegando aí ao fim de mais um programa, O Direito é Todo Seu. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui do Dr. João Vitor Quaggio, repito, advogado e coordenador adjunto da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui de Bauru. Muito obrigado por sua participação no nosso programa. Obrigado, eu agradeço o senhor, professor César. Agradeço também a doutora Mariana de Campos Fattori, que é a coordenadora da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Bauru, que também me autorizou a estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade, fico feliz por trazer um pouquinho, né, desses conhecimentos e sempre continuo à disposição. Sem dúvida, a nossa função aqui no nosso programa é esclarecer a população, trazer um conhecimento voltado de forma simples para que o nosso telespectador possa ter acesso às mais diversas facetas, aos mais variados temas da ordem jurídica e que, na verdade, esses temas de ordem jurídica que discutimos aqui, eles dizem respeito ao dia a dia do cidadão, ao dia a dia da população e, assim sendo, nós acreditamos estarmos aí também cumprindo aí uma função social dentro do nosso programa, O Direito é Todo Seu, essa parceria aí fantástica entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. E quem ganha, sem dúvida alguma, é a nossa população, a população que nos manda e-mail. Fique à vontade, repito, você que tem alguma dúvida, quiser sugerir alguma coisa, continue nos mandando e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado e até o próximo. We'll be right back.